O país vive uma enorme crise. Nós temos que dar força à Operação Lava Jato. Ela tem que ir até o fim. Todos aqueles que tiverem responsabilidade nesse desvio de dinheiro público, independente de quem sejam, têm que ser punidos. Nós temos que dar força às instituições que estão funcionando, ao Ministério Público, à Polícia Federal, que quando age como órgão de Estado e não de governo, como está agindo, merece o nosso aplauso. Mas nós aqui do Poder Legislativo, senhor presidente, temos que discutir também o nosso sistema político, fazer a nossa parte e discutir o nosso sistema político. Na minha concepção, o sistema político que aí está falido. A população acaba de sair de uma eleição, elege as pessoas e ela já não, um tempinho depois, ela não se considera representada naquilo que ela elegeu. A democracia representativa, como a gente conhece, ela está falida. Então nós temos que mudar. Se as pessoas hoje não acreditam em política, e nos políticos de uma forma geral, nós temos que mudar. E não é só mudar os personagens, nós temos que também mudar o sistema. Nós temos que fazer uma reforma política profunda, que mude a forma de se eleger os políticos e a forma de se fazer política nesse país. Eu protocolei na minha primeira semana aqui no Senado Federal um conjunto de propostas nessa casa, com algumas PECs e alguns projetos de lei, para que esse país fizesse uma reforma política profunda, que aproximasse o cidadão da política. Quais são essas propostas, senhor presidente? E que, na minha opinião, poderiam ser objeto de um plebiscito para que a população fosse consultada, ou de uma constituinte exclusiva sobre reforma política, mas o sistema político tem que mudar. Sei que cada um tem a sua opinião aqui, todas precisam ser respeitadas, assim como eu quero que a minha seja, mas eu tenho a reforma política que eu sonho, para que a gente tenha um novo sistema político nesse país. E protocolei aqui algumas propostas para melhorar esse nosso sistema. Quais são elas, senhor presidente? Primeiro, a proibição à reeleição para o Poder Executivo e o limite máximo de uma única reeleição para o Poder Legislativo, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Hoje tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, que às vezes pensam em entrar na política, mas logo depois desistem, começam a pensar, mas eu vou disputar com quem já está lá há muito tempo, uma campanha cara, trabalhosa, não vou entrar nisso. Então o sistema tem que ser constantemente oxigenado, renovado. Quando uma pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele, e ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então, a primeira proposta seria essa: fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. A segunda seria a instituição do voto facultativo, o fim do voto obrigatório. Isso obrigaria a classe política a ter que fazer um trabalho de base, de convencimento de ideias, porque só o convencimento de ideias levaria o eleitor às urnas. Porque se a pessoa achar que aquilo não serve para nada, ela não vai às urnas. Isso vai exigir da classe política uma outra postura. A terceira proposta é a instituição do voto distrital. O voto proporcional de lista aberta que a gente tem no Brasil, que só existe no Brasil e na Finlândia, ele é um sistema que a pessoa é dona do voto dele até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali pode acontecer qualquer coisa com o voto dela.
Inclusive, esse voto ir para alguém que ela detesta. Isso não é democrático. O voto distrital funcionaria assim, dividiria os estados em distritos e cada distrito passaria a eleger um parlamentar, um deputado. Reduzindo a área geográfica da campanha, você torna a política mais acessível ao cidadão comum. A política fica mais perto do cidadão comum, não só para ele fiscalizar o eleito e cobrar do eleito os compromissos de campanha, como também o acesso dele à política. Eu fui candidato 3 vezes a deputado distrital, perdi 2, só ganhei a 3ª. Tinha que fazer campanha no Distrito Federal todo. Isso favorece quem tem dinheiro. Quando se diminui a área geográfica da campanha, a campanha fica menos desigual. A pessoa tem mais chance de sair ali panfletando de um por um. E mais, nós tivemos mais de 1.300 candidatos na última eleição a deputado federal em São Paulo. A pessoa passa a campanha inteira tentando ficar conhecido. Quando suas ideias, então, passam ao largo. 4ª proposta, senhor presidente, instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidato, teria que passar a registrar propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria essas propostas e compromissos no seu site na internet. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia pedir o mandato dela de volta, se ela não cumprisse ou contrariasse frontalmente qualquer um daqueles compromissos. Se um candidato a deputado diz, sou contra o aumento da carga tributária, e como parlamentar ele vota favorável ao aumento da carga tributária, ele está contrariando formalmente algo que ele colocou como compromisso. Se um candidato a governador diz, vou construir um hospital com 200 leitos, em até 2 anos, e se ele não entregar em até 2 anos, ele descumpriu um compromisso. Isso vai fazer com que a população comece a exigir compromissos mais objetivos dos candidatos. E, num ponto futuro, passe a votar menos simplesmente em pessoas e mais nessas propostas e compromissos. Porque ela vai ter a garantia legal de que esses vão ter que ser cumpridos. E os mandatos vão ter que ter mais consciência de que são apenas representantes daquilo que se propuseram durante o período eleitoral. 5ª proposta. Proibição de doação privada em campanhas políticas e instituição do financiamento exclusivamente público de campanha, mas sem dar dinheiro para os partidos e para os candidatos diretamente, porque senão vai ficar pior. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para receber dinheiro diretamente. Pela minha proposta, os tribunais eleitorais fariam licitações. A gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo formato, mesmo tamanho, com igual quantidade para todos. Uma produtora de televisão que ganhasse a licitação naquele determinado lugar, gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com o mesmo tempo, com o mesmo fundo. A pessoa teria que ganhar no conteúdo, no convencimento, no argumento. O senador Cristóvão deseja uma parte? Senador, para parabenizá-lo e dizer, se nós tivéssemos seguido isso há alguns anos, o Brasil era outro. Por exemplo, senador Dário, não estaríamos hoje nem nessa vergonha que vivemos todos, os brasileiros todos, especialmente os políticos. Os outros não, porque não têm vergonha, muitos deles, por causa da Lava Jato. Não teríamos isso. Mas, sobretudo, não teríamos essa situação esdrúxula que nós vivemos. Veja bem, faz 12 anos, desde 2004, Dário, que o PT fez uma coalizão com o PMDB, sem nos consultar. Nós ficamos reféns dessa coalizão. Agora, eles entraram em processo de divórcio e nós estamos sequestrados outra vez por causa do divórcio deles, para saber se os filhos
200 milhões de brasileiros vão ficar com o pai ou com a mãe. Em vez de estarmos discutindo como resolver os problemas do Brasil na sua dramaticidade, estamos discutindo quem será o presidente nos próximos 2 anos. Uma das causas disso é a maneira esdrúxula como as coalizões são feitas, as coligações absurdas que se faz. Uma reforma, por exemplo, seria acabar com a coligação. Coligação não pode haver no primeiro turno das eleições. E se, da mesma maneira que o senhor disse muito corretamente, se um candidato propõe uma coisa, quando estiver no governo não pode fazer diferente. Se a presidente, para se eleger, baixou a tarifa de luz, não podia aumentar a tarifa de luz um mês depois de ganhar, a não ser, sem ter impeachment. Eu sei que isso não entra no impeachment. O impeachment não pode analisar todos os crimes dos 5 anos e meio do governo dela. E não pode usar as mentiras, não pode usar o descompromisso durante a campanha. Por isso, quando o senhor diz, o candidato que prometer e que não cumprir, pode perder o mandato. Faz-se um recall, como o senhor propõe. Isso seria correto. E nós precisamos ter isso para todos os cargos. Mas é preciso acabar com a coligação. E se não teve coligação no primeiro e segundo turno, no primeiro a gente proíbe, no segundo, se não houver, não pode ter depois de eleito. Como é que eu posso votar no PT e depois o governo ser do PT e do PMDB? Estou falando do tempo do Lula. A partir daí a coligação prevaleceu e quem votou no Temer é porque votou na Dilma. Eu vejo muita gente, senador Dário, falando horrores do Temer e que votaram nele 4 vezes. 2 vezes em 2010, primeiro e segundo turno, 2 vezes em 2014. A presidente Dilma, em algum momento, eu não tenho isso registrado, mas em algum momento ela deve ter dito ao eleitor brasileiro que votassem tranquilo, porque se alguma coisa acontecesse com ela, o Temer seria capaz de conduzir o Brasil no bom caminho. Em algum momento ela disse, eu fui governador, candidato 2 vezes, eu dizia isso da minha vice e do meu vice. No primeiro turno foi Arlete Sampaio, no segundo Sigmaringa Seixas. Eu dizia, olha, eu escolhi um vice tal, que se me acontecer alguma coisa no mandato, ele vai fazer o trabalho melhor ainda do que eu. A Dilma deve ter dito isso do Temer. Alguém tem até que procurar se ela disse isso ou não. Mas se ela não disse, ela devia pensar. Até porque, como eu disse, é um grupo de militantes do PT. Se o Temer for como vocês estão dizendo, a Dilma cometeu um crime de responsabilidade ao escolher como seu vice. Então, vocês estão falando, provavelmente, ou mentira, ou criticando a presidente Dilma. Nós temos que fazer essas reformas para acabar com esse sequestro do eleitor. O eleitor é sequestrado pelo discurso mentiroso ou pela postura diferente da que assumiu o candidato durante a campanha. Essas reformas e outras. Eu fico contente que o senhor esteja trazendo aqui do DF para o Brasil inteiro essas propostas e eu espero que elas circulem aqui, que elas sejam capazes de avançar. O Brasil precisa de muitas reformas, mas a mãe de todas elas é a reforma política. Sem ela, as outras não virão. Por isso, muito obrigado por estar representando também o Distrito Federal, trazendo essas propostas de reforma política. Senador Cristóvão, que foi meu professor na universidade, por quem eu tenho não só uma admiração muito grande, mas um carinho muito grande. Muito obrigado pelo aparte, pelas colocações aqui, que sem dúvida nenhuma não adianta apenas punir os corruptos e manter um sistema que muitas vezes é também uma forma de corrupção, porque faz com que às vezes as pessoas se elejam não pelas suas ideias, mas se elejam pelo dinheiro que gastam nas suas campanhas. Então nós temos que ter campanhas que permitam que a população possa escolher aquelas pessoas que pensem de uma forma parecida com elas para serem os seus representantes. Mas eu queria continuar aqui, eu já falei de 5 das propostas, são 7. A 6ª é a que permite que uma pessoa possa ser candidato a um cargo eletivo sem filiação partidária, que eu também protocolei aqui na minha primeira semana aqui no Senado Federal.
É justo, se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira existe hoje uma enorme parcela que não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam não só votar, como também serem votadas. É justo e democrático. O único filtro que eu coloco para a pessoa ser candidato sem filiação partidária é que a pessoa tenha que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que tenha alguma representatividade, alguma legitimidade. Mas é justo e democrático, senador Dário Berger, que uma pessoa que queira ser candidato sem filiação partidária, que possa sê-lo, e que possa tentar representar também suas ideias. Até porque hoje existe um conjunto enorme de pessoas que não se considera representada em partido político nenhum. A sétima proposta é a que preza pelo respeito ao eleitor. É a que decreta a perda de mandato para alguém que seja eleito para um cargo legislativo, que vai ocupar depois um cargo no executivo. Hoje a pessoa se elege deputado, depois vai ser secretário de Estado, vai ser ministro. Ela não pergunta para o eleitor se ele concorda que ela deixe o cargo pelo qual ela foi eleito para ir ocupar um outro cargo. Ou seja, como se o eleitor não valesse de nada. Então é preciso ter respeito ao eleitor. E eu não estou propondo nada original. Quando o presidente Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ocupar a Secretaria de Estado, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York. Porque a pessoa não pode estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, depois voltar para o fiscalizador. Isso não é correto. Isso é uma promiscuidade. A pessoa num dia está num... E no Brasil, isso ainda tem casos esdrúxulos, que a pessoa está num ministério ou numa secretaria e deixa o ministério e a secretaria para voltar a ser parlamentar, votar e depois volta para o ministério. E nas cidades pequenas, os prefeitos utilizam desse instrumento para encher as câmaras de vereadores de suplentes e terem um controle sobre as câmaras de vereadores. E isso não é bom para a democracia, não é bom para o contribuinte. Essas são as 7 propostas, senhor presidente, que eu coloquei como contribuição. Eu não sou dono da verdade, muito menos tenho a pretensão de ser. Mas acho que nós teríamos um sistema político melhor se não tivéssemos a reeleição para cargos executivos, se fosse proibido que parlamentares se reelegessem para o mesmo cargo mais do que uma única vez, se nós tivéssemos o voto facultativo, que inclusive é mais democrático, a pessoa votar se ela quiser exercer esse gesto, se nós tivéssemos o voto distrital, que tornaria a política mais acessível ao cidadão comum, traria a política para perto do cidadão, da realidade dele. Alguns falam, mas isso vai transformar o Congresso Nacional apenas num bando de vereadores. Não é verdade. Vai caber qual é a discussão que a população quer que seja discutida. Se a população quiser vereadores, é democrático que ela tenha vereadores. Mas a população pode querer também as grandes discussões. Se nós tivéssemos um sistema de revogabilidade de mandatos, se nós tivéssemos campanhas padronizadas e com tempo de televisão igual, e com estrutura igual por todos os candidatos, se nós tivéssemos a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, e se nós tivéssemos essa proibição da pessoa se eleger para um cargo e depois ocupar outros cargos. Eu tenho outras propostas que eu protocolei também ao longo desse mandato, além dessas 7, como, por exemplo, a redução do número de deputados de 513 para 300, que já tinha protocolado quando eu era deputado federal. A proposta, a minha PEC, que institui concurso público para ministro do TCU, do Supremo, do STJ, para acabar com essas interferências político-partidárias e para que nós tivéssemos
ministros isentos e com mandato de 5 anos, para que desse chance também a outras pessoas. Claro que hoje tem ministros que cumprem a sua responsabilidade, que são muito conscientes da sua responsabilidade, mas na minha concepção, a gente daria chance igual a todos, teria um sistema melhor. Enfim, eu acho que o sistema político tem que mudar. Esse sistema que a gente tem é um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali pode acontecer qualquer coisa com o voto dela, inclusive esse voto ser destinado a alguém que ela detesta e alguém que ela não queria ver no mandato. Então, nós precisamos fazer uma reforma política. Mas a pergunta é, como fazer uma reforma política se essa reforma vai ser votada por quem foi eleito por esse sistema? Qual é a chance dessa reforma passar? Eu faço muitas palestras em faculdades, em colégios, e as pessoas me perguntam isso. Aí eu falo, não é porque é difícil de passar que eu vou deixar de fazer a minha parte. Assumi o compromisso com o meu eleitor de protocolar essas medidas e protocolei todas elas, todas essas proposições na minha primeira semana como parlamentar. Espero que isso gere uma massa crítica, que faça com que a população pressione o parlamento. Agora, acho que a gente poderia aqui votar um plebiscito. Vamos fazer a população decidir. Por que a população só pode decidir algumas coisas e não pode decidir outras? Eu vi a proposta de plebiscito ser colocada quando eu era deputado federal, mas as perguntas que queriam fazer eram só algumas. Por que tem medo da decisão da população? Por que não pode perguntar para a população se parlamentares podem se reeleger mais do que uma única vez, para dar chance a outras pessoas? Por que não pode perguntar para a população se o voto deveria ser facultativo ou obrigatório? Por que não pode perguntar para a população se não deveria ter um sistema de revogabilidade de mandatos? Por que não pode perguntar para a população se o voto não deveria ser voto distrital? Por que não pode perguntar para a população se pode alguém ser candidato sem filiação partidária? Ou para ser candidato tem que ter filiação partidária? Por que não pode perguntar para a população se pode alguém se eleger deputado e depois virar secretário de Estado ou ministro? Vamos fazer um plebiscito, deixar a população decidir. Então, essa é uma ideia que eu gostaria de ver sendo debatida aqui, que ou se votasse as minhas PECs, e aí, se não passar, faz parte da democracia, mas eu gostaria de ver a posição de cada parlamentar. O que não pode é ficar 8 anos engavetado e depois de acabar o mandato, não foi votado. Ou fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política, com o compromisso de quem ser candidato para essa Assembleia Nacional Constituinte, de não ser candidato a nenhum cargo eletivo durante um período, para que tivesse a isenção para poder decidir sobre um sistema político. Mas esse sistema precisa mudar. Isso eu tenho convicção, senhor presidente, de que esse sistema precisa mudar. Hoje, nós vemos as instituições funcionando, nós temos que dar força à Operação Lava Jato, todos aqueles que tiverem responsabilidade nesse esquema de desvio de dinheiro público, seja quem for, tem que ser punido. Agora, o Congresso Nacional também tem que fazer a sua parte. Já vejo com preocupação as 10 medidas contra a corrupção, oriundas de um projeto de iniciativa popular que teve 2.028.000 assinaturas, estarem paradas na Câmara dos Deputados. Aliás, tem uma PEC também aqui no Senado Federal que dá o mesmo rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, eles passando a trancar a pauta se não forem votados em 45 dias. Está lá, mais de 2 meses já parado na Câmara dos Deputados, um projeto que teve a assinatura de 2 milhões de brasileiros.
E depois as pessoas se perguntam por que a população não acredita em política. É pela corrupção, mas também é porque não vê o sistema funcionando. Por que não vota as propostas? Cada um diz sim ou não. Então, eu espero que o Congresso Nacional também faça a sua parte. E espero que a reforma política seja debatida e integralmente, não apenas um ponto ou outro, mas todos esses pontos deveriam ser objeto de discussão aqui no Parlamento. Cada parlamentar vota sim ou não de acordo com a sua consciência, mas não essa reforma política ser engavetada e a população não ter o direito de ver o debate sobre isso e uma deliberação do Congresso Nacional sobre algo que é tão importante, que é o nosso sistema político, que hoje, infelizmente, não representa a população brasileira da forma que deveria representar, e um sistema onde ganha a eleição, muitas vezes, quem tem mais para gastar, e não aquele que tem as melhores ideias. Hoje, na política, só para encerrar, senhor presidente, eu vejo muitas vezes entrar na política ou quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, ou alguém ligado às corporações, a um sindicato, agora uma religião, um segmento específico da sociedade, ou uma pessoa que tem uma fama anterior à política, ou alguém oriundo da máquina do Estado, que vira secretário de Estado e pelos cargos que nomeia, tem uma base para poder ser político. Agora, aquele que quer entrar na política pelas ideias, esse o espaço é muito restrito. E é por esses que as minhas propostas prezam, para que a gente tenha um sistema político que dê chance àquele cidadão comum de poder dizer, eu quero entrar na política. Porque a gente não pode ser só contra as coisas, contra governos, contra isso, contra aquilo. A gente também tem que pensar no sistema que a gente quer, no que a gente quer colocar no lugar. E eu, humildemente, protocolei essas PECs e esses projetos para tentar termos aqui nesse país, que todos nós amamos, um sistema político mais decente, menos desigual e que represente o contribuinte e o cidadão brasileiro. Muito obrigado.